Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Graças a Deus pela vida de vocês. Eu tô passando aqui para deixar uma meditação breve nesse momento. O que fazer quando a tempestade chega na nossa vida? O que fazer quando chega a epidemia, a pandemia na nossa vida? O que fazer quando chega a tempestade? O que fazer quando chegam os momentos difíceis? O que fazer então diante dessas circunstâncias, diante de todos esses problemas? O que fazer então? Alguns paralisam, outros têm reações depressivas, outros não sabem nem o que fazer, outros às vezes tiram a sua própria vida. Mas o que fazer diante de uma tempestade? Eu quero compartilhar com vocês hoje Mateus 8, 23 até o 27. Particularmente é uma passagem que eu também gosto muito porque revela o poder de Deus sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre todas as coisas, porque todas as coisas foi Ele que formou, Ele que criou. Então revela muito bem o seu poder, o seu domínio sobre todas as coisas. E eu quero trazer para você o conhecimento desse poder nessa tarde, para que quando você passe por uma situação difícil, para que quando você esteja passando por uma tempestade, ou que essa tempestade esteja se aproximando, você saiba como reagir. Amém? Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Essa é a palavra do Senhor. Lembre-se, Mateus 8, do 23 até o 27. Amém? Aqui é nítido que mostra uma passagem, como nós sabemos, Jesus, não só Jesus, mas todas as pessoas, os seus discípulos, quem acompanhava, se manejava com barcos, né? Porque não existia carros naquela época, então todo o trajeto era em barcos, né? E eles atravessavam de um lugar para o outro em barco, porque esse era o ministério de Jesus. Mateus vai falar no finalzinho dos capítulos, ele vai falar do capítulo 9, que é a seguinte, né, que começa a sequência de milagres. Ele vai falar do trabalho que Jesus fazia, né? 9:35, ele vai dizer que Jesus curava, saía pelas sinagogas, pregava, né? Jesus curava toda sorte de enfermidades e doenças, recorria a todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino. Então esse era o trabalho de Jesus, esse era o ministério de Jesus, levar o reino, apresentá-lo em forma de evangelização e trabalhar naquele lugar em que ele estava. Mas eles já estavam cansados, já estavam de repouso, né? E eles foram para o barco para descansar. No meio de tudo isso, aconteceu então uma grande tempestade. Não era novidade nenhuma para aqueles homens, porque a maioria deles eram pescadores, e não era novidade nenhuma que aquela região era uma região que acontecia muitas tempestades. Mas eu não sei o que de fato é tamanha tempestade que surpreendeu os discípulos. Pedro, que era Pedro, André, que eram acostumados com aquela região, porque era uma região que acontecia sempre as tempestades. Mas naquele momento eles se surpreenderam e o que chegou sobre eles foi o pensamento: nós vamos morrer, né? Então o hipocampo, que é onde se produz as nossas memórias, né? Naquele momento paralisou eles. E eles não se lembraram de outras vezes que eles tiveram problemas com as tempestades. Mas naquele momento eles paralisaram e disseram assim: nós vamos morrer. Não era a primeira vez que estava acontecendo a tempestade naquele lugar, era um lugar que acontecia sempre. Mas naquele momento eles reagiram de forma diferente. Nós vamos morrer. Veio então uma grande tempestade. E aí eles correm, eles se lembram que Jesus estava no barco com eles já tinham acompanhado algumas coisas que Jesus já tinha feito, né, como o poder de Jesus sobre os demônios, né, sobre as doenças, os milagres que Jesus tinha feito, né,
Jesus falou acerca do quão difícil era segui-lo, porque esse era o ministério dele, de viver assim, indo até as pessoas. Então eles já tinham visto aquilo, então eles se lembraram. Então eles foram até Jesus e disseram: mestre, o Senhor está tranquilo, dormindo, descansando, enquanto existe uma grande tempestade. O Senhor não se importa com tudo isso? Então o Senhor não se importa que pereçamos? Vamos morrer, Senhor. Né? E ali eles clamam. E Jesus se desperta daquele sono gostoso que ele estava. E aí ele vai calmamente, tranquilamente, chega, repreende o vento, repreende a tempestade, o mar, né? E ainda chega para os discípulos e diz para eles: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão reagindo assim? Né? Ele ainda usa a expressão, né? Por que vocês têm tanto medo, homens de pouca fé? Eu imagino que Jesus estava pensando: vocês passaram por diversas tempestades, vocês sabem que as tempestades vêm sobre a vida de vocês, mas agora vocês tiveram medo, vocês não souberam lidar com isso. E nem que eu estava aqui, vocês ainda assim tiveram medo de morrer. Homem de pouca fé. Né? E ali então Jesus repreende, acalma, volta, né? E os discípulos falaram: uau, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem o domínio sobre a natureza? Quem é esse que domina tudo e todas as coisas? Quem é esse que por intermédio de uma só palavra diz: aquieta-te vento, acalma-te mar? Quem é esse? E olha, os discípulos já tinham acompanhado vários milagres que Jesus tinha feito, mas ainda assim eles ficaram perplexos. Quem é este? Este é o Eu Sou. Este é o Todo-Poderoso, o capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem deu a vida por nós, como sacrifício, para que tivéssemos acesso a Deus. Esse é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Jesus, sendo Deus, que é Deus. Esse mesmo Deus que estava ali com os discípulos, ele acalmou o vento e a tempestade. Então eu quero que você pense: qual é a tempestade hoje da sua vida? Qual é o vento que tem assolado, tem espalhado a sua vida? Qual é a tempestade que chegou ou que está por chegar na sua vida? Eu quero desafiar você que está assistindo esse vídeo hoje a lançar a sua total confiança sobre aquele que tem o poder do vento, do mar, tem o poder sobre as águas, e confiar nele, que ele é fiel e poderoso para acalmar as tempestades da sua vida. Por que você está dizendo isso, Anara? Porque eu tenho experiências com ele e eu sei que ele é capaz de fazer isso, e eu sei que ele faz. O que é então que nós aprendemos quando chega a tempestade? O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, manter a calma. Chegou a tempestade, mantenha a calma. Respire fundo, tranquilize o seu coração, porque no desespero você vai acabar pensando em tudo menos na solução do problema, tá? Então a primeira coisa quando chegar a tempestade, haja com calma. Fique tranquilo, calma, respire, haja com tranquilidade, com calma, tenha calma. Chegou a tempestade, tenha calma. Então, respira e pensa: o que é que eu posso fazer com tudo isso? Chegou a tempestade, e agora? Calma, Senhor, eu sei que o Senhor está. Segunda coisa, recorra a quem pode te auxiliar. Chegou a tempestade, recorra a quem pode te auxiliar. Mas você só vai conseguir recorrer para quem pode auxiliar você depois que você se tranquilizar e fazer com calma. Eu digo para uma amiga minha que agir no calor da emoção é colocar fogo aonde não deveria colocar. E essa é uma frase minha. Porque quando nós agimos naquele momento, com aquele impulso, nós fazemos coisas erradas que não deveríamos fazer, e o nosso cérebro, o nosso hipocampo, ele vai nos paralisar, tanto que quando você está em uma situação, você não consegue pensar em outra coisa, você só foca no problema. Então, primeira coisa, agir com calma. Depois, recorrer a quem pode realmente ajudar você, né? Primeira coisa, quando a gente age com calma, a gente sabe que Jesus está no barco.
tranquila. Jesus está no barco. Haja com tranquilidade. Jesus está no barco e eu sei que Ele não vai me deixar naufragar. Parou. Segunda coisa, recorra a quem pode te dar auxílio. Quem nesse momento está no barco com você? Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram. Mas eles fizeram atordoados, amedrontados, com medo. O temor paralisa a ação correta. Então eles temeram, eles tiveram medo e eles indagaram a Jesus: não te importas que pereçamos? Nós vamos morrer. E agora, Jesus? Todo mundo ficou desesperado, né? Mas Jesus estava no barco. E eles foram, depois de todo aquele tumulto, né? Eles foram e recorreram a Jesus. Jesus está no barco. Amém? Terceira e última coisa: confie. Os discípulos ficaram atordoados, mas nós não vamos agir atordoados, vamos ficar tranquilos. Depois nós vamos recorrer a quem? E tranquilizar o nosso coração, sabendo que Deus é poderoso para fazer, porque você recorreu à pessoa certa. Amém? Então, 3 coisas nós aprendemos hoje. Os discípulos foram até Jesus, Jesus levantou, acalmou a tempestade, acalmou o vento, tranquilizou todo mundo e eles glorificaram o Senhor. Veio a tempestade? Respira, mantenha calma. O Senhor pode fazer, calma. Depois recorra ao Senhor. Deus, está acontecendo. Senhor, me ajuda. O que eu posso fazer? E confiar. Os discípulos chamam Jesus porque confiavam em Jesus. E descansar porque Ele pode fazer. Mantenha calma. Recorra a quem pode te ajudar. E confie. Depois, 4ª coisa, agradeça. Agradeça. Porque aqueles discípulos ficaram maravilhados. Quem é esse? É o Senhor Todo-Poderoso que pode livrar você da tempestade, que pode salvar você, que pode tirar você dessa tempestade e você sair ileso dessa tempestade. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, obrigada por esse tempo de palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento. Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre a vida dessa pessoa agora. Eu não sei a tempestade que ela tem passado, mas eu sei que se tivermos tranquilidade, se formos a Ti, Senhor, e confiarmos, o Senhor é fiel para acalmar todo tipo de tempestade, financeira, Senhor, emocional, Senhor Deus, seja qual for, o Senhor pode acalmar a tempestade. E por isso nós estamos recorrendo a Ti nesse dia, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o controle, o poder, porque o Senhor é Deus. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa acalmar as tempestades do Brasil, dos estados, do país, do mundo, Senhor. Em nome de Jesus. E dessa pessoa que está ouvindo agora, Pai. Abençoa a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Que o Senhor abençoe a sua vida, tá bom? Tchau, tchau.